O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Prezados filhos e filhas, hoje celebramos a memória de São Barnabé. Mas antes de falar um pouquinho deles, se vocês perceberem que o padre está ficando muito vermelho, e eu já devo estar um pouquinho, eu sempre costumo dizer, não pensem que eu estou passando mal. É só a timidez do padre, o padre é muito tímido, então vai ficando vermelho, o pessoal pensa, será que ele está passando mal? Não, é só a timidez. Mas escrevi aqui alguns pontos, porque apesar da timidez, quando o padre começa a falar, ele não quer parar mais, né? Então, quero partilhar aqui as reflexões as leituras sobre a memória de Barnabé, de São Barnabé, me fez rezar. E quando a gente olha para a vida de São Barnabé, nós vemos, se pudéssemos dizer uma palavra sobre ele, foi um discípulo missionário. E gosto dessa expressão porque, para mim, ela é completa. Nem só discípulo e nem só missionário. E veremos por que disso. Vemos que se por um lado, no Evangelho, Jesus fala e envia 12 em missão, um que não estava entre os 12 e que é citado na primeira leitura, está ali vivendo o mandato de Jesus em sua vida, de uma forma muito concreta. E isso para nós, desde já, nos serve de inspiração porque nós também não convivemos com a pessoa de Jesus. Não éramos e não somos um dos 12, mas isso não impede que nós possamos viver à altura do Evangelho ou à altura de como os outros que viveram da época de Jesus Cristo se converteram, se tornaram santos. Somos chamados a essa experiência a partir do que Barnabé nos ensina, do que São Barnabé nos ensina. Pois bem, no primeiro momento nós vemos o Evangelho. Eu quero começar pelo Evangelho, porque do Evangelho nós vemos essa vida desse santo. No Evangelho nós vemos Jesus enviando os 12 em missão. Mas antes de enviar, Jesus dá algumas orientações, porque é importante a gente sempre entender que a missão é vivida sobre os critérios de Jesus e não sobre aquilo que nós achamos que deve ser. A nossa vida será sempre melhor vivida se for segundo os critérios de Jesus e não segundo os nossos critérios. Se for seguindo o projeto de Jesus e não os nossos próprios projetos. Se for aderindo à pessoa de Jesus e não a nossa própria pessoa.
nós temos um parâmetro, e é Jesus. E Jesus está ali dando as suas orientações. Nessas orientações, é importante que você tenha um coração de discípulo, e o discípulo é aquele que sabe escutar, porque só obedece quem escuta. Obe audire, primeiro eu escuto o que eu tenho que fazer e depois eu faço com obediência. Então, escutar o que Jesus tem a dizer, e uma vez que eu escuto, eu realizo. Mas onde eu começo a missão? Onde começa o anúncio do reino de Deus? Em mim. Eu sou o primeiro alvo dessa missão. Por isso, a missionariedade ela é sempre um processo secundário, porque o processo primário é a minha conversão. Uma vez que eu faço a minha adesão pessoal a Jesus, e eu o acompanho, e eu o observo, e eu me esforço muito para imitá-lo no meu dia a dia, porque é esforço, porque é muito desafiador fazer como Jesus fez. Ter as suas escolhas, as suas preferências, é desafiador e nos desinstala. Por isso é esforço. E quando a gente vai vivendo esse processo, e esse evangelho vai se tornando carne em nossa vida, ele vai se tornando algo concreto, e aí a gente vai vivendo o evangelho vai sendo anunciado pela nossa vida. É um processo natural, por isso a evangelização sempre será algo importantíssimo, mas sempre será o processo secundário fruto de um processo primário que é a nossa conversão. E nós vemos essa provocação sendo feita. Primeiro eu vivo em mim, depois isso que está em mim testemunha a pessoa de Jesus Cristo. E por isso eu gosto do termo discípulo missionário, porque para eu ser um bom missionário, antes de qualquer coisa, eu tenho que ser um ótimo discípulo. Quando a gente vê Jesus ali falando sobre o anúncio do reino, a gente vê que isso, de fato, tem sentido com o que eu falava antes, porque o anúncio do reino, Jesus ele vai dizer coisas concretas. Anuncie o reino. E por onde passar, cure os doentes, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, ou seja, não é um anúncio apenas a nível intelectual, não é só falar, mas é também nas ações manifestar que esse reino já chegou. E quem é o reino? O reino é Jesus Cristo, é a sua pessoa. E quando eu ajo em nome dele, quando a minha vida reflete que ele está aqui em mim, as pessoas veem de forma concreta, o reino já está chegando, o reino já chegou, o reino já está próximo, a partir da vida, transbordante, depois da experiência com Jesus. Por isso, quando a gente olha ali, quando a gente olha, e tudo que eles colocaram aqui, do anúncio do reino, nos faz rezar a Betânia, o curar doentes, ressuscitar aqueles que estão desanimados, purificar leprosos, no sentido também existencial, curar as feridas da alma, ressuscitar pessoas que perderam totalmente o sentido da vida. Somos chamados a anunciar o reino no concreto da vida. E quando a gente olha, então, para São Barnabé, a gente vê que aquilo que é dito no Evangelho por Jesus é concretizado e manifestado na vida de São Barnabé. E quem foi São Barnabé? Seu nome de nascença era José, o nome de batismo era José, mas ele recebe pelos irmãos o nome de Barnabé, que em hebraico significa filho da consolação, filho do encorajamento, porque olhavam para ele e viam isso, que ele era uma pessoa que refletia a consolação e o encorajamento. Ele nos serve como inspiração nesse caminho de discípulos missionários, porque quando a gente olha para a pessoa de São Barnabé, a gente vê uma pessoa que fez esse caminho de, primeiro, viver a sua conversão e, transbordando a sua conversão, ele testemunha e ele desenvolve um apostolado.
Então, vamos ver alguns pontos desse discipulado missionário de São Barnabé, para que a gente possa se inspirar no dia de hoje e para nós, na comunidade de Betânia, e que estamos caminhando, fazendo esse processo nesses dias de trilha da cura, enquanto nós trilhamos esse caminho de santidade, de busca de santidade, como fazer, Então, alguns elementos aqui à luz de São Barnabé. Primeira coisa é que ele foi um discípulo missionário desapegado. Ele vinha de uma família rica e tinha muitas posses. Mas ele, quando faz a experiência com Jesus Cristo, talvez ele tenha até escutado esse relato aqui do envio dos 12 que manda ser desapegado. Ele vende os seus bens e coloca à disposição da comunidade, porque ele queria viver comunidade. Quando eu rezava hoje, eu vivia São Barnabé para nós, que somos chamados a uma vida consagrada nas novas comunidades. São Barnabé é um grande exemplo. Precisamos olhar para esse homem, que soube que para ganhar algo maior, vendeu tudo. Fez o contrário do jovem rico que não conseguiu dar o passo, ele conseguiu. Ele fez a escolha. Tem algo maior do que isso tudo que eu já tenho. E o desapego é importante, porque quando nós somos chamados a uma vida com Jesus, nós precisamos cada vez mais pedir ao Espírito Santo um coração indiviso. Algo que é da espiritualidade do Sagrado Coração. Um coração indiviso. Quanto maior forem os nossos projetos, quanto mais os nossos penduricalhos existenciais, mais difícil de aderir aos projetos de Jesus. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma vida com Jesus, e ao invés da gente se desapegar, a gente vai criando ainda mais projetos pessoais. E aí o projeto de Jesus vai ficando escondido, porque é difícil. Não. Primeiro, o reino dos céus. E ele foi capaz, porque ele sabia, veja, se ele não tivesse feito isso, talvez ele não conseguisse ser o missionário que foi junto de Paulo. Mas ele percebeu, o meu coração não pode estar dividido em tantas coisas. Eu preciso ter um único Senhor. E ele vende, coloca à disposição da comunidade e vai viver da providência de Deus. E viver aquilo que Jesus está dizendo: olha, não se preocupe, mas uma promessa eu te dou. Você terá o seu sustento. E para nós em Betânia isso nos basta. O sustento. E a providência de Deus vem em nosso favor nesse sentido. E em todas as áreas da vida, o Senhor será o nosso sustento. Mas com o coração cheio de projetos além do de Jesus, isso fica difícil. Ele é o sustento, foi o sustento de Barnabé. Ele foi um discípulo missionário por adesão. Ele não foi um dos 12. Ele não foi escolhido por Jesus. Mas isso não significava para ele que ele não poderia ser alguém à altura de estar ao lado dos 12, de servir junto àqueles que serviram com Jesus. E aí, ele faz justamente aquilo que eu falava no início. Ao escutar os testemunhos dos que viveram ao lado de Jesus, ele toma isso para si e ele aplica na própria vida, e aquilo encarna-se nele e ele consegue viver. E uma das coisas que fala de São Barnabé é que ele era evangelho vivido, e ele vai aplicar aquilo na própria vida. Então, primeiro, ele faz essa adesão pessoal. Ele é um discípulo missionário que aderiu à pessoa de Jesus, ou seja, ele escolheu Jesus, escolheu as escolhas de Jesus, escolheu as orientações de Jesus, ele fez uma opção. E tem muitas coisas no Padre Léo que eu admiro, mas uma das características é a convicção, e eu gosto muito dessa palavra. Quando eu era vocacionado da Canção Nova, dizia bastante isso, a convicção, e eu gosto dessa palavra, ser pessoa convicta, porque a convicção nos ajuda a não dar passos para trás. Em decisões que já tomamos, em decisões que foram tão difíceis de ser tomadas,
E é convicção, precisa. O Espírito Santo precisa nos ajudar a sermos homens e mulheres de convicção na fé. Ele fez isso, porque quando ele descobriu o tesouro, ele vendeu tudo por essa pérola preciosa que era a pessoa de Jesus. E aí, aplicando isso, e quando a gente olha para São Barnabé, a gente vê, se ele conseguiu em algum momento da vida começar com Jesus, começar um novo tempo, você também pode. Eu também posso. A cada tempo a vida vai nos visitar com um novo possível. Agora eu, depois de um tempo vivendo na comunidade, hoje estou vivendo o carisma, e é interessante, hoje eu sinto isso, eu não estou fora da comunidade. Hoje eu vivo o carisma da comunidade numa realidade paroquial, eu e o meu irmão Jonas. É um novo tempo para mim. E estou vivendo isso junto a Jesus, e escutar de Jesus o que Ele quer sobre isso. Então, a cada tempo a vida vai nos propor novas coisas. Mas isso é preciso ser vivido sobre os critérios de Jesus Cristo, o que Ele quer, não o que eu quero. Quais são as condições que Ele coloca, não o que eu coloco. Porque tem a ver com Ele, não tem a ver comigo. Sempre é tempo de recomeçar com Jesus. Barnabé nos ensina. Outro ponto é que, e já estou quase terminando, é que ele foi um discípulo missionário que anima e que acompanha. Ele foi o único que acolheu, apresentou e acreditou em Paulo. Quando toda a comunidade desconfiava de Paulo, ele acreditou. Porque Paulo era conhecido por perseguir cristãos, e ele vai até Paulo, e ele vai trazer Paulo para perto, ele vai chamar Paulo para a missão, porque ele acreditou que Paulo havia feito a experiência que ele fez. Ele pensou assim, poxa, se eu conhecia Jesus, e eu comecei um novo tempo em minha vida, ele diz que conheceu, porque ele também não pode estar vivendo a mesma coisa que eu. E aí ele fez uma coisa que em Betânia nós somos chamados a fazer, está lá em nossos valores, nós somos chamados a dar crédito. O Padre Léo deixou para nós o que é acolhimento em Betânia, o que era acolher, ele deixou alguns tópicos, e ele fala que acolher é dar crédito a alguém. São Barnabé soube dar crédito às pessoas, olhava o talento das pessoas e dava oportunidade para que elas viessem à tona. São Barnabé sabia amar no conceito frankliano, que é amar a pessoa na possibilidade. Amá-la não naquilo que hoje ela está sendo, mas amá-la naquilo que ela pode ser, porque é assim. E como é que eu sei que esse homem, de fato, era cheio do Espírito Santo e Jesus estava nele? Porque ele amava como Deus amava. Ele amava na possibilidade, é assim que Deus ama você. É por isso que Deus não desiste de você, porque quando você olha, você diz assim, Ele não tem por que continuar ao meu lado, Ele não tem por que insistir em mim, porque você está olhando agora, mas Deus vê além, Deus vê você na possibilidade, e na possibilidade nós somos santos. Vou repetir, na possibilidade, a nossa possibilidade é uma vida santa. É isso. E se nós nos permitimos viver ao lado daquele que pode nos ensinar a desenvolver isso, como muitos na história, e aqui como Barnabé, nós vamos fazer essa experiência. E qual é a sua possibilidade? Se alguém perguntar, qual é a sua possibilidade? Você vai dizer, a minha possibilidade é ser santo. Eu tenho essa potência dentro de mim, mas eu preciso fazer o caminho para que isso venha à tona. Eu preciso ter pessoas ao meu lado como Barnabé, que ajude e olhe para mim. Por isso em Betânia, cada consagrado e consagrada é chamada a fazer isso, dar crédito às pessoas que Deus nos envia, acreditar, mesmo aqueles mais resistentes, aqueles mais difíceis no início, aqueles que estão com o coração mais fechado, mas é tempo e amor, logo o coração se rende, porque o amor transforma, e o amor alcança a possibilidade.
Barnabé ficou perto, animando Paulo, animando a comunidade. Não julgou os gentios porque eram pecadores, não, pelo contrário, a eles teria que ser dado o evangelho porque é aos doentes que Jesus veio. Ele sabia como acompanhar e animar a comunidade. Último ponto, ele foi um discípulo missionário cheio de humilde e realizado. Ele foi tão humilde que ele era o responsável pela missão de ir a Antioquia, mas o que é que ele faz? Ele chama Paulo e deixa Paulo participar. Paulo desacreditado, mas ele deixa Paulo participar. E quando ele vê Paulo sendo aquilo que Paulo nasceu para ser, quando Barnabé vai vendo Paulo se levantar com aquela santidade, com aquela convicção da fé, ele vai saindo de cena para que Paulo pudesse então ser quem ele podia ser. De tão humilde que ele era, ele não sumiu da história. Pelo contrário, estamos aqui falando dele. Mas ele se retirou um pouco para dar o protagonismo a Paulo, e Paulo fosse fazer o que fez. Um homem humilde. E uma das coisas dessas características dele, para terminar, que me mais chamou a atenção, é que fala que ele era um homem bom, que ele era um homem cheio do Espírito, mas sobretudo que quando ele via a graça de Deus acontecendo na vida da comunidade, quando ele via Paulo crescendo como um homem santo, ele ia ficando feliz. E aqui está um sinal de uma pessoa realizada em sua vocação, quando ela consegue se alegrar com os feitos de Deus, na vida dos outros e em sua vida. Ver Deus agir a ponto de você se alegrar. E eu pergunto hoje, quais são os sinais em sua vida de realização, de alegria? Porque Deus já está agindo. E nós queremos olhar para isso. Se tem uma coisa que eu sempre peço a Deus, porque hoje eu sou muito realizado, eu demorei 10 anos para dizer sim a Deus. E por isso eu digo que quando um jovem diz sim a Deus logo cedo, eu digo que não demorou para ser feliz, eu demorei para ser feliz, porque hoje, quando eu vou dormir plenamente realizado. Já era assim em Betânia, continua sendo assim na paróquia. Às vezes no domingo depois de 4, às vezes 5 missas, você vai dormir sabendo que você esteve onde você estava, fez o que precisava ter feito, e você foi feliz naquele dia. Mas isso é fruto de uma vida ao lado da pessoa certa, que é Jesus Cristo, como Barnabé fez. E aí vocês viram que eu fico dizendo que vou terminar e não termino, é uma tática minha, que eu construí há muitos anos. E eu faço uma pergunta para você que hoje, os meninos viram como eu estava nervoso preparando, mas ficava, pensando quem são os Barnabés que eu tenho, porque uma das chaves de leitura é Barnabé, precisamos de Barnabés na vida, E eu estava olhando quem foram os Barnabés na minha vida, E foram Barnabés da vida religiosa, mas eu lembrava da minha professora Miriam, quando eu era bem pequeno, criança, uma vez que eu não estava bem com algumas situações que estavam acontecendo, e aí ela percebeu que minhas notas estavam mais baixas. E ela disse bem assim: você não é isso, você sempre tira nota boa, está acontecendo alguma coisa? Sabe a delicadeza de alguém perceber você quem você era e como você está sendo? A professora Miriam marcou a minha história. Ela foi uma Barnabé na minha vida, porque ela me percebeu e ela disse: você não pode deixar que isso te abale. Ela me escutou, me aconselhou. E a gente teve vários Barnabés na vida, e eu queria que no dia de hoje, você até o final do dia, você possa lembrar quem foram os Barnabés da sua vida, que se aproximou de você, e que não deixou que você esquecesse quem você pode ser, que animou, que te deu uma palavra que mudou o seu dia, que mudou a sua perspectiva,
que tirou do círculo que só criticava você e colocou o crédito, que investiu, e hoje você está aí onde está, vivendo o que está vivendo, porque essas pessoas acreditaram em você. Mas também pergunto a você, na vida de quem você está sendo Barnabé? Você precisa ser Barnabé na vida dos outros. Não pode ser aquela pessoa que só desanima, que só critica. Tem que levar, inspirar. Por isso, feche seus olhos agora, vamos rezar um pouquinho. Eu quero pedir a Deus essa graça. Jesus, nosso amigo, nós estamos aqui na Tua presença, queremos pedir ao Senhor. Queremos ser cheios do Espírito Santo como São Barnabé foi. Queremos ser capazes de uma amizade, de uma experiência contigo. Nós queremos ser seus discípulos, aprender com o Senhor em cada situação, a cada missa, a cada palavra de Deus que tocar o meu coração, os meus ouvidos. Eu quero, Senhor Jesus, ser transformado por essa palavra e acolhendo a Tua pessoa, aplicando na minha própria vida, que a minha vida transborde, testemunhe a alegria, a felicidade que vem de viver uma vida ao Teu lado, mesmo difícil, mesmo desafiadora, mesmo que custe renúncias, mas é a vida, é a melhor escolha, Senhor. E que a nossa vida antecipe a vinda do Teu reino, Senhor. Que a nossa santidade apresse a Tua vinda, Senhor Jesus. Que a nossa santidade inspire as pessoas. Sim, a santidade é a nossa possibilidade. Não se contente com nada além disso. Seja santo, e seja santo na vida das pessoas, porque esse mundo é um mundo onde os filhos das trevas têm se levantado. Eles não têm vergonha de ser quem são. Nós não podemos ter vergonha de sermos quem somos. Somos santos, chamados a isso. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo e que essa música nos ajude a rezar aquilo que queremos pedir ao Senhor. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor reze isso, Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo, Senhor. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Queremos pedir isso, Senhor. Te agradecemos por cada Barnabé que passou pela nossa vida, mas queremos, eu sou o Tiago, eu não sou o Barnabé, Senhor, mas eu quero, inspirado neste homem santo, viver a minha própria vida de santidade, a ponto de que alguém possa sentir-se capaz de ser como o Senhor, porque em algum momento olhou para mim e te viu, Senhor. Eu sei que é pedir muito, eu sei que é uma coisa ousada, mas não podemos deixar de querer que as pessoas te vejam em nós. Queremos isso, ousadamente te pedimos isso, porque essa é a nossa possibilidade, uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.